E aí, pessoal, hoje a gente vai para o nosso segundo episódio do Histórias de Carreira, onde a gente conhece um pouquinho das pessoas aqui da noite, além do CNPJ. Nosso convidado hoje é o Tulinho, Túlio Portes, mais conhecido como Tulinho. E eu queria que a gente começasse, Tulinho, você contando pra gente um pouquinho da sua trajetória antes de chegar até aqui. Então, boa tarde. Somente você podia se apresentar antes, né? Apresenta, fala o que você Exato. faz e depois conta isso pra gente. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Túlio, sou formado em administração, fiz MBA em gestão e estratégia de finanças. Tô aqui na Loyalty desde o início, né? Mas antes da Loyalty eu sempre fui uma pessoa assim que gostava de lidar com números, né? Desde a escola, assim, sempre fui uma pessoa boa nas provas de matemática. Não gostava muito de ler, assim, mas com números eu era bem familiarizado. E na faculdade também era a mesma coisa, né? Em casa, por exemplo, eu sempre fui aquela criança de ter aqueles porquinhos, né? Então eu juntava uma moedinha ali. E quando era a época de quebrar o porquinho, eu não quebrava o porquinho, eu quebrava a pata dele, tirava e passava um durex para não ter que comprar outro porquinho. Então eu sempre fui a pessoa ali de não gastar tanto e sempre gostei ali de lidar com dinheiro, né? E quando a gente pensa em dinheiro, a gente pensa em banco, né? Então antes de entrar na Loyalty eu sempre tive o sonho de trabalhar em banco. E inclusive foi meu primeiro e único emprego antes da Loyalty, né? Então eu entrei para o banco como estagiário em 2017 e permaneci ali até um pouco depois de 2019, ali, meados de 2019, e que foi quando eu encerrei ali minha carreira no banco, né? E nessa fase do banco aí, Tulinho, o que você teve assim, com o maior aprendizado? O que você saiu dele do banco como? Então, no banco, como eu trabalhava no setor de empréstimo, né, para microempreendedores, e acima de mim tinha o meu supervisor e tinha ali, eu era assistente operacional. Então, assim, eu tinha que, na ausência dele, lidar com pessoas. E tão jovem assim, é difícil você lidar com pessoas, né? Então, assim, era uma responsabilidade que eu não imaginava assumir dentro do banco, mas acabou que, por rotina mesmo, às vezes por aptidão aquilo, eu acabei assumindo na ausência dele. E foi algo que eu aprendi bastante, porque lidar com pessoas não é fácil, são diferentes tipos de pessoas. Você que trabalha no RH, você sabe mais do que eu, né, Nath? Então, acho que foi algo que eu aprendi ali que eu não imaginava aprender tão rápido na minha carreira. E Túlio, qual foi o momento, ou não sei, o estalo que acendeu em você, que você pensou assim, pô, não quero trabalhar mais em banco, ou tô de saco cheio disso aqui, e eu quero ir pra Loyalty. Como é que foi isso? Conta um pouco pra gente. Como que isso aconteceu? Então, ali em 2019, eu sempre conheci o Ronald, né? O Ronald, assim, a gente já tinha uma amizade ali desde antes. Ele me falava um pouco dos negócios dele, falava pro Rafa, que é meu irmão, que tinha mais intimidade, e depois me falava. E foi quando eu comecei a ajudar ali um pouco. Eu trabalhava dentro do banco, mas ajudava. Então, assim, aquele sonho que eu tinha sempre de ser um homem ali de terra, ali, que trabalhava dentro de banco, comecei a falar, pô, por que não construir algo do zero junto com o Ronald? E foi quando eu saí do banco, né, e vim para dentro da Loyalty, o que não era uma empresa ainda grande, mas foi quando eu comecei a virar a chave. E também eu prezo muito pela questão de liberdade, querendo ou não, dentro do banco eu tinha o meu horário a cumprir, e até hoje eu prezo mais pela minha liberdade de trabalhar onde eu tiver do que ter que cumprir ali aquele horário. Obviamente isso exige muita responsabilidade, né? Eu não posso misturar as coisas. Independentemente de onde que eu tô, eu sei da minha responsabilidade. Legal saber essa vontade que você teve de construir alguma coisa sua, alguma coisa do zero. Mas para quem não sabe, vai ficar sabendo agora. Eu fiquei sabendo que você começou aqui na Loyalty dentro do suporte, né? Não foi direto para finanças, não foi direto para contabilidade. Conta pra gente como é que foi sua chegada e também conta como foi a transição, né, do suporte pro financeiro. Exato. E em 2019, quando eu ainda estava no banco, né, ali em setembro de 2019, o Ronald ele já tinha o Fute Milionário, para quem foi o seu primeiro projeto de sucesso da empresa. Então, assim, eu ajudava no suporte respondendo os clientes dele. Na época a gente precisava ter ali 350 clientes, que era a nossa meta. Então foi atingindo rápido, eu ajudava respondendo suporte, o Rafa também, que é meu irmão. Então, assim, eu não entrei com o pensamento, obviamente que eu sou o dono daquilo, mas quando o Ronald me chamou para conversar era algo novo, então assim, pô, vamos comigo e tudo mais. E foi aquilo, na intenção de ajudar um amigo, e eu via
eu tinha grande perspectiva daquilo crescer, que era algo novo, né? Numa época que veio logo a pandemia depois. Então eu entrei como suporte para ajudar um amigo e que a coisa foi crescendo ali em meados de 2020 e foi quando a gente teve o nosso primeiro escritório, né? E a Nath já estava presente também, a Nath que cuidava ali do setor financeiro. Então a empresa ainda era pequena, não demandava tanta coisa ali na parte administrativa financeira, a Nath tomava conta sozinho, mas quando a gente migrou de fato para uma estrutura em final de 2020, né, para um escritório maior, que a gente expandiu a equipe, a gente via necessidade ali de ter mais uma pessoa junto com a Nath. Então, até pela confiança que o Ronald tinha comigo, eu entrei para dar esse suporte para a Nath, que foi uma pessoa que me ensinou várias coisas, né? Eu acho que na faculdade eu aprendi muita coisa, mas nada como a vida nos ensinar. Então, assim, a Nath foi uma professora ali de muitas coisas que eu aprendi. E essa transição foi basicamente isso. A empresa foi crescendo, a gente foi contratando outras pessoas por suporte, obviamente. E eu fui ali indo para o financeiro e hoje, basicamente, né, a Nath migrou para a diretoria de RH. E hoje eu fiquei mais na parte financeira após um tempo aí. E tem algum aprendizado que você carrega até hoje do suporte? Alguma situação marcante? Alguma coisa que você fez lá que você poderia compartilhar com a gente? Pô, o suporte é um setor meio complicado, cara. Porque assim, a gente acaba que você lidar com... Eu já lidava, igual eu falei no meu primeiro emprego, com pessoas, mas pessoas que eu tô ali diariamente, o suporte você conversa com pessoas que você nunca viu. Então assim, você... tá lidando com pessoas, você vê diferentes tipos de dor nas pessoas, então isso era complicado. Às vezes a pessoa chegava ali no suporte, que são situações chatas, mas tô sem o que comer em casa, querendo, assim, vendo que o Ronald tem uma condição financeira boa, como se fosse responsabilidade do Ronald cuidar dessas pessoas. Então assim, era um pouco delicado, a gente tinha que ser bem minucioso nessa parte, porque a gente não sabia o que a outra pessoa estava ali do outro lado, estava sentindo de fato. Então tinha situações que a gente tinha que tomar um cuidado ali e passinhos de tartaruga para lidar com esse tipo de pessoa. Bom, Turi, você falou com a gente um pouquinho de mudança diária, né? Ali do suporte pro financeiro. O financeiro começando inicialmente ali muito na área operacional. E quando a gente fala também de mudança de nível, realmente de escopo de atuação, a gente sai de um nível ali operacional para um nível estratégico, que é quando você está hoje assumindo já uma diretoria, né? E o que você entendeu, assim, o que você traz para você como as principais competências que fez essa trajetória a nível de escopo mesmo, que você levou? Qual foi a principal diferença assim, que você sentiu dessa diferença de nível? Essa decisão assim, de participar até um pouco mais da parte estratégica, assim, todo o processo de mudança é difícil, né? Então, assim, era a falta de confiança de passar para uma outra pessoa a parte operacional, ainda mais num setor tão delicado, que é o setor de finanças, né? Então, assim, a Nath, ela inclusive foi uma das responsáveis que puxou e falou assim, por que a gente não traz mais 2 pessoas para ajudar na parte operacional e você fica mais para a parte estratégica. Foi quando a gente decidiu, né, trazer a parte de BPO, que a gente tem a Rafa e o time grande da Fátima, que já era o nosso time de contabilidade, mas eles não faziam essa parte operacional do financeiro, e foi quando a gente decidiu trazer essas pessoas para a parte operacional, para que eu pudesse ficar mais na parte estratégica ali, né? Vendo minuciosamente. A passada de bastão é difícil, né? Dá uma insegurança. A gente fica, e se eu passar e tiver algum erro? Porque, querendo ou não, o erro que vem é um erro que às vezes, né, é financeiro, a empresa pode tomar um prejuízo, mas graças a Deus, assim, a gente passou o bastão e hoje eu agradeço imensamente que isso aconteceu, né? Ninguém gosta de mudar, você tá morando na sua casa ali, você mora 20 anos, você vai mudar, você fala, mas tem que mudar, fazer isso tudo. É chato, mas é necessário às vezes. Então, assim, todo o processo de crescimento é um pouco doloroso, mas a gente tem que abrir mão de algumas coisas para colher frutos maiores, né, no futuro. Tulinho, finanças pede muita visão e um olhar estratégico, responsabilidade. Conta pra gente algum desafio que você viveu nesses momentos, enquanto já, né, diretor financeiro e até sócio da empresa. Pode ser algum momento de tensão, de decisão importante, como é que você conduziu esse processo? Como você mesmo falou, quando a gente é sócio, né, da empresa, nossa mente ela não para de segunda a sexta, ela funciona de segunda a segunda. Então, chega sábado e domingo, a gente tem um problema para resolver que na segunda, mas nossa mente não para no sábado e domingo. A gente sabe que a gente tem uma responsabilidade. Então, assim, meados de 2022 ali,
nós tivemos um problema com o prestador de serviço nosso, que, né, a gente fazia liquidação ali de capital, onde a empresa recebia para a gente arcar com nossos compromissos. A gente teve um problema de liquidação, onde eles não conseguiam mais liquidar esse dinheiro para a gente honrar. Então foi quando eu falei, pô, chega dia 15, eu tenho ali que honrar com os compromissos com os colaboradores da empresa, né, com os prestadores de serviço. A gente não tinha de onde ele tirar. Falei, cara, como que eu vou fazer? Inclusive nessa época o Ronald, para quem não sabe, ele foi tirando dinheiro da pessoa física dele até a gente resolver esse problema. Mas foi um problema que não foi resolvido da noite pro dia, foi em meses. Então assim, muita gente acha que o Ronald tem, né, os sócios têm uma condição financeira legal, mas nesse período os sócios, para quem não sabe, a gente ficou ali um tempo sem... abdicar de muita Exato, coisa. a gente se abdicou de muita coisa para honrar os compromissos com quem fazia acontecer, com quem estava na operação de frente, que eram os colaboradores, né? Então, era algo muito difícil, porque a gente conciliar esse estresse de empresa com conta pessoal. Então, assim, foi algo bastante desafiador, mas que, graças a Deus, a gente passou por cima disso e a gente voltou muito mais forte. Hoje, né, a gente é mais estruturado para caso tenha algum problema desse novamente, a gente sabe ali para onde a gente vai. Túlio, você já falou um pouco aí do seu sonho que você tinha no começo do banco, que você quis construir, né, uma coisa do zero, com um amigo, alguém de confiança. No caso, olhando para trás e agora para frente, o que o Túlio de hoje deseja construir? Assim, você já construiu a Loit, você vem construindo a Loit, mas tem algo que o de antes sonhava, que mudou, que agora você sonha? Tem alguma coisa que você poderia falar pra ele? Cara, o que eu sonho, na verdade, é assim, graças a Deus, desde quando iniciou, para quem tá aqui desde o começo, a Nath é prova disso, nós crescemos muito, né? Mas ainda a gente tem muito ainda o que crescer. Então, assim, a Loit é uma empresa hoje bastante grande, por 5 anos de mercado, as empresas costumam morrer ali no 5º ano, a gente não vai morrer. Então, eu penso, né, e tenho o sonho de construir uma empresa mais sólida ainda, porque a gente tem muitos projetos, só que a gente sabe da dificuldade que é hoje, principalmente com o imposto, né, que a gente paga aqui no Brasil, a gente ter uma empresa sólida, a gente ter um caixa assim... Empresário é difícil. Exato, ser empreender no Brasil é muito complicado. Então assim, a gente vai, cada dia que passa a gente vai achando... vai fazendo ajustes aqui dentro da empresa para a gente poder ter um caixa melhor, investir mais e, obviamente, ter uma empresa maior, mais sólida nesse mercado que é tão difícil, né? Principalmente pós-regulamentação, que o nosso mercado é um mercado que teve uma grande mudança esse ano. Então, assim, a alíquota tributária, ela toma bastante o nosso lucro, mas a gente vai fazendo ajustes. E o maior desafio, acho, o maior sonho que eu tenho, um dos maiores sonhos era a gente ter a nossa casa, né, o nosso lar. A gente migrou tanto de casa, né, Nath? A Nath que está aqui como prova, né, que foi parte disso. A gente migrou tanto. Hoje, um dos sonhos que a gente tem é nosso lar, a nossa casa, nossa sede. Exato, a gente tem aqui nosso canto que, pô, é gratificante. E o outro sonho que eu tenho é ainda deixar essa empresa um patamar um pouquinho maior, né? A gente sabe que é difícil, mas a gente está no caminho, a gente, né, tem muitos colaboradores que sonham junto com a gente. Então isso é um sonho que eu tenho, junto, acredito eu, com os outros sócios. Passo à frente do mercado sempre. Exato. Na verdade, que é a visão da nossa empresa, né? Criar um ecossistema de negócios sólidos. Então, essa visão que é do Perfeito. sonho, é o que a gente compartilha aqui. Exato. Então, talvez no caminho, com certeza. Tulinho, estamos quase fechando aqui. Então, pra gente fechar, primeiro, um conselho que você daria pra quem tá entrando agora na empresa. Dá uma dicasinha aí pra esse pessoal. Pô, quem tá entrando agora, assim como eu e outros sócios, né? Eu não entrei aqui sendo sócio, né? Então, assim, eu entrei sendo suporte, mas que eu sonhei junto. Então, quando você entrar, sonhe junto, né? Com todos os sócios aqui da Loit, porque, assim, tem coisas que vale a pena a gente abdicar. Eu, por exemplo, quando eu saí do banco para vir trabalhar na Loit, eu vim trabalhar até ganhando menos. Porém, não se trata de dinheiro. Como eu falei no início aqui do nosso papo aqui, eu acho que para mim, a liberdade de estar onde eu posso viajar e trabalhar ao mesmo tempo. Obviamente, eu gosto de estar presente dentro do escritório. Então, assim, para quem entrar, entre sonhando grande, sonhando junto com a Loit, porque aqui, por exemplo, o Rafa, que é meu irmão, ele entrou também ajudando o Ronald. Hoje ele tem o produto dele. O Gabriel, que entrou na parte de tecnologia, ele entrou só para ajudar em algum produto. Hoje ele tem a empresa dele de tecnologia e é sócio também da Loit.
é gratificante lá na frente você colher aquilo que você almejou, né, no passado. Então, e pensar fora da caixinha, né, que esse é o que a empresa faz hoje. Então, se você tiver alguma ideia, entrou na empresa, tem alguma ideia, traz pra gente, que a gente ali, se for algo que a gente acredita, né, que seja relevante, a gente vai com certeza investir ali no seu sonho, que vai virar o nosso sonho também. Muito bom. Ó, pra fechar, eu queria que a gente brincasse, tipo Marília Gabriela, ping-pong. Eita, lá vem. Ah, vai ser legal, olha só. Um hobby. Pô, jogar bola. Ah, Com certeza. é bom. Não, e o Tulinho, assim como o Rafa, também era, tipo... Não, eu era assim. Pensando que foi jogador. Não, mas É verdade, isso aqui, pode na falar. verdade, a noite me sempre ao atrapalhou. joelho, sempre ao Vai joelho. ter o joelho. A noite atrapalhou, mas era bom de bola. A noite e o joelho. Esses cílios, que eu sei A que gente é. brinca. Isso. Um filme ou um livro? Pô, pode ser uma série? Primeiro, filme ou livro? Filme. Filme, você falou que você não gostava muito de... Ou agora já tem um Agora hábito é mais melhor, de livro. Mas pode ser série, então, uma dica de série. Pô, uma série, eu gosto muito de série baseada em fatos reais. Então, assim, eu gosto... É até engraçado falar, mas eu gosto muito de série que envolve, por exemplo, essa questão de narcotraficante, essas coisas que eu acho que... Documentário. Documentários, exato. Então, que envolve coisas baseadas em fatos reais, envolve até mesmo questões de política, né, da situação. Por exemplo, O Mecanismo, por exemplo, é uma série que eu acho muito legal, que é inspirada aqui no Lavagem de dinheiro. né? lavagem de dinheiro. Legal. Exato. Não que eu me inspire nisso, viu, gente? Mas são coisas que a gente precisa ver pra gente ver como funciona de fato a realidade, né? Que a gente fica meio indignado com algumas coisas que acontecem no país, mas a gente precisa ver de fato pra gente aprender. Um ídolo? Pô, Cristiano Ronaldo. Ah, boa. Uma viagem? Que eu vou fazer em breve pra Disney, Orlando e Nova York. Muito bom. E por último, Tulinho, uma saudade. Uma saudade? Putz, eu acho que da época de escola, porque não tinha tanta preocupação e minha mãe sempre falava, ó, aproveita esse tempo, exato. Então, se eu chegava da escola ali, a TV Globinho, eu já assistia os desenhos, almoçava, ficava a tarde toda ali brincando, né, quando eu terminava meus deveres, mas realmente o tempo vai passando muito rápido, é uma saudade que eu tenho de ser livre mesmo, assim. Hoje eu sou livre, mas eu tenho mais responsabilidades. E, por último, uma curiosidade, tem algum hábito que você julga, assim, que te ajuda a performar melhor no seu dia a dia, no seu pessoal, até mesmo no seu profissional, nos dois? Cara, eu acho que atividade física, né? Inclusive a empresa tem o Fit Green aqui que ajuda bastante. Eu acho que quando a gente tá ali praticando, né, fazendo nossos hobbies, e um dos hobbies, eu falo jogar bola, mas por exemplo, a academia é algo que ajuda, não acredito que não ajuda só eu, mas ajuda todo mundo. Você tá ali, ter o seu momento longe do telefone, longe das suas responsabilidades para você focar em você, focar na sua saúde, porque saúde, a gente acha que a vida é só trabalhar, só ganhar dinheiro, não adianta nada. A gente ter dinheiro, não ter psicológico, não ter saúde. Então acho que isso aí é primordial, não só para mim, mas para qualquer pessoa. É isso. Encerramos por aqui então, com esse convidado super especial. Acho que eu posso até falar aqui que dividimos, né, a mesma sala junto no início. Então, assim, é uma pessoa super querida. Eu acho que um dos principais assim, qualidades do Tulinho é a humildade. Ele não falou aqui, mas eu vou dar esse puxadinho, porque eu acho que ele deu uma das dicas que tenho certeza que quando ele chegar onde ele está. E é isso. Obrigada Obrigado. pela participação, Tulinho. Obrigado a Valeu, vocês. obrigado, Túlio. Valeu, galera. Curte, compartilha. Valeu. E é isso.